Olá, libertos, graça e paz, tudo bem com você? Que bom te ver por aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro de Gênesis, ok? Então fique comigo até o final desse vídeo que vamos descobrir juntos, beleza? Mas antes, como é de praxe, pega lá seu chazinho, hein? Estamos de volta, eu sou o Rodrigo Oliveira do canal Libertos e hoje vamos descobrir tudo sobre o livro de Gênesis, tais como quem o escreveu, para quem ele foi escrito, sua composição e sanar algumas curiosidades como Jesus apareceu no livro de Gênesis? Mas antes, se inscreva aqui embaixo, deixe seu like, dicas e sugestões nos comentários, beleza? Vamos começar então. O que é o livro de Gênesis? O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele serve de forma perfeita como introdução a todo o seu conteúdo. A palavra Gênesis, que vem do grego Genésios, significa origem. Essa palavra traduz o hebraico Bereshit, que é a primeira palavra do livro. E essa palavra hebraica significa no princípio. Quem foi o autor? Em nenhum lugar do livro o autor é mencionado. Mas a própria Bíblia testemunha que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, incluindo aqui o Gênesis. Portanto, a tradição judaica e a tradição cristã aceitam que Moisés é o autor desse livro. Mas se por acaso você quiser comprovar isso, eu vou deixar aqui em cima um card do meu vídeo. Lá eu passo alguns textos bíblicos que revelam isso para você. Basta você ir lá e assistir. Eu até te sugiro que você dê um pause aqui neste vídeo e vá lá rapidinho. É um vídeo curto, mas que é uma excelente introdução para esse daqui, beleza? Continuando nesse daqui então. Outro fato que leva a alguma discussão entre os estudiosos é em relação ao período em que o Gênesis foi escrito. Alguns estudiosos acreditam que Gênesis foi escrito após a época de Moisés, enquanto outros acreditam que o livro foi escrito antes dele. Mas eu, como tenho muita fé, e fé é algo particular, então eu priorizo o que a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, testifica. Ou seja, que realmente quem escreveu Gênesis tenha sido Moisés. Pense comigo, se Deus fez ele abrir o Mar Vermelho, não seria capaz Deus de capacitá-lo a escrevê-lo? Se toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito de Deus, então, possivelmente Moisés teve revelações mais que especiais da parte do Senhor sobre determinados pontos, não é mesmo? Basta lembrarmos que Deus falava com ele pessoalmente, se você lembrar. Agora, com relação a uma data, isso sim ainda não é possível determinar com exatidão o ano em que o livro de Gênesis foi escrito. A data mais aceita entre os estudiosos para a composição de Gênesis é que girou em torno ali de 1400 anos antes de Cristo. E essa data é estipulada com base em alguns detalhes internos do próprio livro de Gênesis e de outros livros bíblicos que mencionam eventos narrados em Gênesis. Mas uma observação aqui, hein? Atenção, isso não significa que a Bíblia que conhecemos hoje ficou pronta nessa data, tá? Certamente o livro de Gênesis passou por algumas atualizações posteriores, como por exemplo, adaptação a traduções de idiomas, ok? Vamos falar agora para quem ele foi escrito. Sem dúvida, o público original do livro de Gênesis foi o povo de Israel. Provavelmente, Gênesis foi escrito para encorajá-los durante o difícil período lá na época do Êxodo, já que os israelitas estavam deixando um passado no Egito como escravos e partindo para conquistar a terra prometida pelo Senhor. E que por isso o livro de Gênesis explica verdades fundamentais ao povo de Israel. Gênesis é um livro que relata a criação de todas as coisas, o início da história da humanidade e a origem do povo de Israel, mostrando que o próprio Deus escolheu os israelitas para um relacionamento exclusivo com ele. Fazendo isso tudo até aqui, podemos dizer que os principais propósitos do livro de Gênesis são revelar a soberania de Deus na criação do universo, ensinar ao povo de Israel sobre os propósitos eternos de Deus, explicar a origem da humanidade e do pecado, relatar como foi a vida dos patriarcas do povo de Israel e revelar o início da história da redenção, apresentando um único Deus, soberano e criador de todas as coisas. Para facilitar o entendimento do livro de Gênesis, podemos organizar o seu conteúdo em 2 grandes partes principais. A primeira parte, que podemos chamar aqui de introdução geral, reúne os conteúdos dos capítulos 1, verso 1, ao capítulo 11, verso 26. Ela começa com Adão e termina com Abraão.
E é dentro desse contexto que temos a criação do mundo, a queda do homem, com a desobediência de Adão e Eva, dando início assim ao pecado na humanidade. E nessa sessão também, lemos sobre Caim matando Abel e sobre a grande depravação da humanidade após a queda, o que resultou no juízo de Deus através do grande dilúvio. E naquela ocasião, apenas Noé e sua família foram poupados por Deus. Eu vou deixar também aqui em cima um card de um vídeo que eu falo sobre Noé. Se caso você tiver curiosidade, vai lá, dá um pulinho lá e assiste. É bem bacaninho e curtinho também, beleza? Agora, já a segunda parte começa em Gênesis 11, 27 e vai até o final do livro. Essa segunda parte registra o início do povo hebreu e nela também é desenvolvida de forma bem mais clara a introdução do propósito divino para a redenção da humanidade. E podemos citar aqui como personagens principais da segunda parte do Gênesis, tais como Abraão, Isaac e Jacó. O legal de você estudar a Bíblia é que você pode assistir essas séries televisivas como os 10 Mandamentos, por exemplo, e observar se ali tem algum fato anormal que não esteja na Bíblia. E isso é bem bacana, porque ninguém pode te enganar mais, não é mesmo? A Bíblia é um livro magnífico e misterioso, e o livro de Gênesis apresenta algumas curiosidades. Dentre várias, vou citar apenas 6 aqui para você. A primeira, não se sabe se foi Gênesis ou Jó o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Segunda, Deus é apresentado como Criador pelo menos 50 vezes apenas nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. 3. O livro explica aos israelitas a origem da circuncisão. 4. O livro de Gênesis mostra a origem das 12 tribos de Israel. 5. O contato de Deus com Abraão, escrito nesse livro, é fundamental para o entendimento de toda a Bíblia. E 6. Gênesis revela como os hebreus foram para o Egito. Essa migração explica um dos eventos mais importantes da história da humanidade, o Êxodo, que será o nosso próximo vídeo. O livro de Gênesis claramente aponta para a vinda de Cristo, e podemos ver isso logo no capítulo 3, onde lemos que o próprio Deus anunciou que o descendente da mulher destruiria Satanás. Bem como percebemos também que logo no começo de Gênesis, o paraíso foi perdido pelo primeiro Adão, e assim o pecado passou a assolar a humanidade. Mas já lá no Novo Testamento, vemos também o último Adão, que no caso é Jesus, restaurando o paraíso e garantindo assim ao seu povo a vitória sobre o pecado. Então, no vídeo de hoje você aprendeu que o livro de Gênesis faz parte do Pentateuco e que ele relata toda a criação do mundo, passando por Adão, Eva e Caim matando seu irmão. Tem o dilúvio também. Você aprendeu também que a Bíblia começa lá em Gênesis, mostrando o homem sendo privado da presença de Deus pelo pecado. E que, porém, a Bíblia termina mostrando o homem desfrutando da salvação eterna através dos méritos de Cristo. O homem não mais voltará ao Éden, isso é fato. Mas nós habitaremos com o Senhor no novo céu e na nova terra. Portanto, chegamos ao final desse vídeo. Graça e paz. Obrigado por tudo e te aguardo no próximo vídeo, hein? Não vai faltar. Bye!